Salve Maria, meus irmãos. Eu venho através desse pequeno áudio dizer para você a respeito dos tempos de hoje. Durante esses dias, alguns irmãos têm me pedido para mim dar um parecer a respeito do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a porcaria do show da Madonna e assim por diante. Mas quem sou eu para dar parecer do quê? Primeiro, que eu não sou juiz. Segundo, que eu não sou teólogo. Terceiro, eu não sou sacerdote. Eu sou apenas um leigo, pai de família, que procuro fazer missão por aí. Mas eu queria dar essa palavra mesmo assim, em qual sentido? No sentido de que você vê os maiores institutos religiosos do país, maiores no sentido de famoso, via internet. Os padres mais famosos do país e assim por diante, e religiosos e missionários mais famosos, eles têm dito nos últimos dias que nós estamos num terrível combate espiritual e que o maligno está afligindo a sociedade. Isso é uma grande mentira. Eu venho aqui nesse áudio para desmascarar essa falácia, que não convém citar nome, né? Porque fica esquisito, né? Você se coloca no lugar de Deus, porque tudo que você fala hoje os outros falam, mas você está julgando. Ah, mas olha a obra, olha o tanto de gente que esse padre converteu, que essa religiosa que canta converteu. Mas converteu o quê? Se a pessoa não mudou nem a roupa dela, ela ainda não se converteu. Porque Santo Ambrósio ele fala que o teu exterior mostra o teu interior. Então, fazer uma pessoa dizer que ela converteu, ela tem que mudar completamente. Quem se converte, ele abandona a desgraça do pecado com tudo que é acompanhado. Então nós estamos vivendo um tempo que eles falam, não, nós estamos num terrível combate espiritual. Mentira. Só vive um verdadeiro combate espiritual quem se converteu de verdade. Quem abandonou a vida velha, as pompas desse mundo, aquilo que o diabo semeou na nossa vida durante décadas. Só vive uma vida nova quem conseguiu partir para esse caminho aí. E aí esse vai ser combatido pelo demônio de todo jeito. Uma pessoa, por exemplo, que ela continua usando uma calça jeans, seja homem ou mulher, ela ainda não converteu, ela não sabe o que é conversão. Uma mulher que ela usa modéstia na rua e na missa, igual eu tenho visto por aqui na minha cidade, e no mercado, quando você vai, você encontra a pessoa, ela tá de carça, ela não se converteu, ela não entendeu o que é o catolicismo, ela não compreendeu nada daquilo que é ser católico. Ela é um católico meia boca. O diabo ela não precisa combater uma pessoa dessa, porque essa pessoa ainda está na mão dele. Então essas pessoas elas falam, estamos vivendo um combate espiritual, o demônio tem afligido a terra, os portais estão sendo abertos, o diabo está sendo libertado, como Nossa Senhora La Salete falou. Sim, isso é uma verdade. Só que o diabo ele só combate aquele que quer uma vida de pureza. Aquele que quer uma vida literalmente reta, que ele não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Esse é afligido pelo diabo. O contrário, meu irmão, disso daí é que ninguém é afligido pelo diabo. Por quê? Porque eles já estão na mão do capeta. Então isso que está acontecendo no Brasil hoje e no mundo, isso não é um combate espiritual. Isso é uma punição devida ao pecado. Essa enchente que está tendo no Rio Grande do Sul, essa seca que está aqui na minha região, por exemplo, que não chove, dá para contar nos dedos os dias que choveu esse ano aqui na minha região. É absurdo a falta de chuva que está tendo aqui na minha região, aqui no interior de São Paulo. Não está chovendo aqui, está o tempo seco, você acorda com o nariz totalmente seco, com a garganta seca. Isso se deve por quê? Por causa de um combate espiritual, por causa das potências desse mundo que quer dominar o mundo, por causa do projeto HARP, que alguns falam, etc e tal. Não, isso está acontecendo por permissão divina. Por quê? Por causa do desgraçado do pecado, no qual muitas vezes eu que falo aqui para você e você que me ouve não quer abandonar. E por nós não abandonarmos o pecado,
Deus está flagelando a terra, como Nossa Senhora falou em La Salete a respeito, por exemplo, da simples batatinha. Ela falou, por que vocês não colheram batata? Por que as batatas embolorou e apodreceu? É por causa do pecado. É por causa da desgraça do pecado. Não é combate espiritual. Você não está nesse nível de estar sendo afligido pelo demônio. Você que ouve esse áudio, que por exemplo, maqueia o seu rosto, você não está no nível de ser combatido pelo demônio, porque você já é dele. Você já é dele, você já está na mão dele. Infelizmente o anzol dele ainda pende em você. Você que fala que está sendo afligido pelo demônio, que o demônio está tentando destruir a sua família, que fica escolhendo modelo de roupa, que uma roupa não te convém, a outra não está legal. Você não está sendo combatido pelo demônio, você já é dele. Você que não consegue nem fazer tua mulher rezar, os teus filhos rezar dentro de casa, você que mantém uma televisão dentro da tua sala, você não está sofrendo um combate espiritual, você já está na mão do diabo. Você já é dele, você ainda não rompeu o grilhão, ele tem sempre um fiozinho ali, como São João da Cruz fala, o passarinho ele não voa, seja preso por uma corda ou por um fio de linho. O passarinho não consegue decolar voo, você não decola voo. Você só vive uma capa, você ainda não mudou. Você não está sendo combatido pelo demônio, você já está na mão dele. E eu tô aqui, ó, só com a Bíblia na mão, não preparei nada para gravar esse áudio, porque tem tanta coisa para falar, meu irmão, que se eu for ficar falando, eu fico aqui o dia inteiro. A pessoa ela não consegue mortificar, ela não consegue largar esse mundo. A pessoa ela critica o Papa, ela critica a Bispo, ela critica a CNBB, ela critica todo mundo. Ela fala de Deus e o mundo, só que ela não consegue nem largar uma bermuda. A pessoa não é combatida pelo demônio, ela já é do demônio. Então isso que está acontecendo hoje aqui, lá no deserto da Arábia, lá que deu enchente no meio do deserto, você vê vídeos camelos sendo levados por rio de água, assim, ó, no meio da areia, aquele lamaçal de areia, tudo. Isso aí não é por causa de combate espiritual ou por causa de nova ordem mundial, isso é por causa do teu e do meu pecado, que nós não queremos largar. É o pecado que faz a mão de Deus pesar sobre a terra. E olha o que ele fala no livro do profeta Jeremias. No tempo devido, eu mando a chuva do outono e a chuva da primavera, e garante as semanas as destinada colheita para vocês. Foram as vossas iniquidades que alteraram essa ordem, vossos pecados que vos priva desses bens. Aí você vê um monte de vídeo aí na internet mandando estocar arroz. Meu irmão, não quero saber de arroz, eu quero saber de ser santo. Não adianta eu ter minha casa inteira cheia de fardo de arroz guardado, com folha de louro, com dente de alho em garrafa, e não ser santo. Eu vou pro inferno com fardo de arroz e tudo. Olha, eu vou ler de novo. Foram as vossas iniquidades que alteraram as ordens das coisas. Foram vossos pecados que vos priva vocês desses bens. Nossa Senhora ela fala no livro do movimento sacerdotal mariano, por exemplo, que a televisão é o ídolo que fala no livro do Apocalipse, que foi construído para ser adorado por toda nação. Você cansa de pregar isso em comunidade, em retiro, em palestra, em casa de família fechada. A pessoa não consegue largar uma desgraça de um televisor. Não abandona as roupas, não consegue mudar nem de roupa. Como é que vai ter uma autoridade espiritual? Como que vai ter uma espiritualidade? Como que vai ser uma pessoa centrada em Deus? Coisas horríveis e espantosas ocorrem nessa terra. Mentem os profetas em seus oráculos. O povo só mente. Os sacerdotes dominam pela força. Você não pode falar a verdade que você também é barrado. O meu povo mostra-se satisfeito. Que fareis vós quando chegar ao fim? Está falando aqui o livro do profeta Jeremias.
E aí eu leio isso aqui sem dar o capítulo e o versículo, vem um monte de pangaré depois atrás de mim. Qual capítulo você escreveu? Você leu isso? Aonde está escrito isso aí? Porque não lê Bíblia. Não lê Bíblia. E olha o que ele continua falando aqui agora em outro livro da Bíblia. Não vou nem falar o nome do profeta. Se vira para procurar. Não há sinceridade, nem bondade, nem conhecimento de Deus na terra. A pessoa não tem mais conhecimento de Deus na terra. Porque se conhecesse a pessoa de Deus, você ia detestar o pecado. Você não ia querer ofender a Deus, você ia querer ficar na presença dele. Juram falso, assassinam, roubam, cometem adultério, usam de violência e acumulam homicídio sobre homicídio. Por isso, olha o que vai falar aqui: a terra está de luto e todos os seus habitantes perecem. Os animais selvagens, as aves do céu e até mesmo os peixes do mar desaparecem. Olha o que a palavra fala para mim e para você. Por quê? Por causa da desgraça do pecado. A terra está ficando de luto. E não é alteração do clima, não. Não é porque nós estamos comendo muita carne, porque a nova ordem mundial prega isso para mim e para você. Nós estamos desmatando demais. Não é isso aí. É o pecado que está alterando o clima. O pecado está alterando o clima. Você deve largar o pecado. Eu que falo para você, devo largar o pecado. Se nós não largarmos o pecado, o que aconteceu no Rio Grande do Sul vai passar de estado em estado, seja de uma forma ou de outra, seja através da peste, seja através do imposto, seja através sei lá do que. Deus vai peneirar cada um de nós, nós não vamos escapar. Você precisa largar o pecado, você precisa mudar a sua vida, é simples assim. Para de ser um retardado, ficar pensando que você está combatendo alguma coisa, você não tá. Se você não acorda nem de madrugada para rezar, você está combatendo o quê? O diabo ele não precisa atacar você, porque ele já está vendo você dormir. E outra, se você acorda de madrugada para ficar com o celular acompanhando o religioso e rezando, você também não precisa ser combatido pelo demônio, você já está na mão dele. Porque em vez de você olhar para a cruz, em vez de você acender uma vela, em vez de você olhar para uma imagem de Nossa Senhora, você fica olhando para o celular, vendo a imagem de um homem diante do Santíssimo rezando, e você está achando que você está fazendo alguma coisa bonita. Por quê? Não tem como você desdizer isso que eu vou te falar. Esses religiosos, eles têm juntado 200 mil pessoas por dia. Teve vezes, parece que me falaram que foi 400 mil pessoas num dia. É a população da minha cidade inteira rezando numa madrugada. E como que não muda o mundo? Porque São Pio X, ele fala isso: me dá um pequenino exército que reza o rosário e nós vamos vencer o mundo. Como que nós não vencemos o mundo? Como que nós não mudamos, alteramos aí as guerras que está tendo no mundo, esses problemas climáticos? Por quê? Porque não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que você acorda de madrugada, põe a tua bunda no sofá ou ajoelha na beira do sofá e fica igual um retardado ouvindo música com o celular ligado na tua cara e acompanhando os outros rezando Ave Maria. Não é isso aí que Deus quer. Deus quer que você tenha espiritualidade, que você entre numa via contemplativa, e a desgraça do celular não pode te dar isso. Só o crucificado pode te dar isso. Só uma imagem de Nossa Senhora pode te dar isso. A única luz que tem que ter na tua cara na madrugada não é da tela do celular, é da chama da vela. Aí você fala isso, o povo cai de pau em cima do você. Como se você tivesse errado. Mas eles falam mesmo, eles não lê, não reza, não faz nada direito, eles ficam nervosos mesmo com você. E olha o que fala aqui, olha a loucura que vai falar aqui. Entretanto, ninguém poderá acusar o povo nem o repreender, mas eu censuro a ti, ó sacerdote. Tu tropeças em pleno dia, assim como o profeta durante a noite, far-te-ei de perecer. Deus está culpando o sacerdote por causa disso, e de fato é mesmo. O leigo tem culpa, mas a culpa maior do sacerdote, que mais de 50 anos não instrui o povo. Você pega os principais aí da internet, os mais famosos do país, até eles já caíram na malha do diabo. Eles perdem o tempo deles com academia, eles perdem o tempo deles fazendo aeróbica, alguns estão lutando karatê, estão fazendo caminhada,
O sacerdote, ele perde tempo com isso. Deus está falando, você está tropeçando no meio do dia, porque você não consegue imaginar um Santo Antônio de Pádua lutando karatê. Eu não consigo imaginar um São Padre Pio fazendo caminhada. Eu não consigo imaginar um São Luís de Montfort numa academia erguendo peso e dizendo, não, São Paulo falou na carta dele que a gente tem que manter a nossa saúde, usando a Bíblia ainda erroneamente. Eu não consigo ver um santo desse fazendo isso, mas você vê os principal padre, você vê os principal religiosos nos dias de hoje, os mais famosos da internet, agindo dessa forma. E Deus está falando aqui, ó, eu censuro a ti, sacerdote, você tropeça. No meio do dia você está tropeçando, porque Deus chamou o homem para aniquilar o corpo dele, para ele viver só 30 anos de idade, 40. Não, ele quer viver 80, ele quer manter a saúde dele. Você pega os religiosos de hoje, você pega as religiosas de hoje, a face deles chama a atenção não da santidade, mas da sensualidade. Os dentes deles é perfeito, é branco como se fosse marfim. E até São Bernardo critica os dentes, que não convém nem eu falar aqui. Ele fala dos dentes da fileira de cima e da fileira de baixo, os dentes do fundo e os dentes do meio, o significado, o que é o dente diante de Satanás e assim por diante. Se você falar sobre isso, ainda a pessoa fica mais escandalizada com você ainda. Qualquer religioso que você pegue religiosa, a sobrancelha deles é perfeita. Eles saíram do mundo e entraram para a religiosidade, mas eles não abandonaram o mundo, eles cobriram o corpo, mas descobriram o rosto. É como as mulheres que querem viver a modéstia hoje, elas cobrem o corpo delas um pedaço só, porque fica com a papada do braço e as canelas de fora, mas o rosto delas elas mantêm impecável, tipo para mostrar assim, ó, a minha bunda, minhas partes íntimas eu não te mostro mais, porque nem meu marido quer, mas o meu rosto eu tenho que fazer resplandecer, as pessoas têm que olhar para mim e ver uma mulher bela. Tal é a desgraça do povo que está hoje. Aí a enchente vem, a desgraceira vem, eles falam, não, nós estamos vivendo um combate espiritual. Não é o combate espiritual, é o teu pecado que você não quer largar, você não quer mortificar a tua carne, você não quer crucificar você mesmo. Sinceramente, você não quer crucificar você mesmo. Aí vem um amigo meu aqui, ele fala para mim, irmão, vocês precisam se cuidar, vocês estão muito amarelos, vocês estão apáticos, você, a tua esposa, tuas crianças. Não, meu irmão, nós não estamos assim. Nós estamos procurando mortificar a nossa carne. Nós estamos crucificando a nós mesmos, nós não ficamos ligando para a pele do rosto, se está liso ou não, se tem cravo ou não. Nós estamos crucificando nós mesmos para ver se nós entra no céu. Nós estamos aniquilando nós mesmos para ver se nós mesmos conseguimos entrar no céu, porque vai ser muito difícil entrar. Mas as pessoas perderam o rumo, o fio da meada. O sacerdote está tropeçando no meio do dia. Antigamente, os povos eram conquistados pelo poder da palavra, porque a Sagrada Escritura fala em inúmeras passagens que a palavra vem para curar, para enfaixar a ferida, para restaurar. São Paulo fala em hebreu, ela é como uma espada que divide a medula dos ossos nossos. A palavra vem para aniquilar o inimigo e levar você para uma vida nova. Hoje não é mais usado da palavra, hoje não tem mais pregação, hoje só tem motivação, pura libertação, emotivação e sensacionalismo. Não tem mais a palavra para ser pregada. E sabe o que é usado para tentar levar as pessoas para Deus? A música, a canção. De 100 anos para cá não é mais a pregação, é a canção. Então você tenta arrastar as pessoas para a igreja através de canção. E o que a canção traz? Somente sensacionalismo, não traz uma conversão verdadeira, não tem mudança de vida. A pessoa ela não consegue mudar a vida dela. Não consegue. Fica atrás de música. Então o religioso ele não tem mais poder para pregar. A pregação dele é xoxa, é como um revólver 22, que o máximo que ele dá de efeito é 10 metros. Passou 10 metros, você apara a bala de um 22 no peito, não serve mais para nada. É uma pregação xoxa. Aí o que ele faz? Ele ou ela pega um violão e canta.
e atrai o povo, porque o povo é conquistado através da música. Não é a música que leva o bêbado pro cabaré, não é a música que convida a pessoa ao adultério, não é a música que leva a pessoa a choramingar numa mesa de bar, também é a mesma música que leva você para a igreja de uma forma diferente. Então você pega uma obra completa de São Luís de Montfort, as músicas dele, as canções dele é chamando você para flagelação. Você macerar a tua carne até sair sangue, que se não sair sangue, não está sendo eficaz, as canções dele fala. Mas o que as canções católicas de hoje faz? Leva você só para o emocionalismo. E fala aqui, ó, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Por teres rejeitado a instrução, excluir-te-ei de meu sacerdócio, já que esquecesse a lei de teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. E aí você fala, acha, mas eu não posso nem maquiar meu rosto, nem pintar meu cabelo. Não, você não pode, meu irmão, não foi assim que Deus te fez. E se você duvida do que eu tô te falando, é aquela palavra do cerco de Jericó que aconteceu lá, que o peão roubou um pedacinho de ouro da onde Deus mandou interditar a cidade. Quando eles aniquilassem a cidade, a pessoa colocou aquela joia ali na cabana dele. Por causa daquilo ali, Deus deixou o povo inteiro perecer, até que não descobriu aonde o ouro estava escondido. Deus não afastou o flagelo. Por quê? Porque era uma causa de interdito para a nação de Israel. É o que acontece nos dias de hoje. Nós estamos sendo interditados por coisa que você pensa que não é nada. E é. Porque Deus quer você santo. Ele quer você impecável. Só os puros de coração vai entrar no reino de Deus. Uma pessoa com o rosto tudo alterado, Deus dá os dentes para ela tudo torto, para ela purgar já os pecados dela. Vai batendo igual São João Maria Vianney fala, a partir de teus 30 anos de idade, teus cabelos começam a mudar de cor, teus dentes começam a amarelar e cair. É Deus falando para você, não filho, daqui uns dias eu tô te levando desse mundo, você precisa se preparar. Olha o jeito que tá ficando teu corpo, a tua força não é mais a mesma. Mas não, o que acontece hoje? Chega nessa idade, a pessoa ela quer arrumar os dentes dela, ela quer deixar branco, ela quer alterar a cor do cabelo dela, ela quer fazer exercício para ela manter o vigor da juventude de 20 anos que ela tinha. Mas não é assim que funcionam as coisas. Mas a pessoa ela quer agir assim. E Deus fala nas bem-aventuranças, só os puros de coração entram no reino de Deus. A pessoa ela não tem pureza de coração, porque ela é totalmente vaidosa. Você pega qualquer mulher aí que tá no Instagram, que procura ser influenciadora, falar de família, de filho, todas elas são vaidosas. Elas não aparecem em um vídeo se elas não tiver bem arrumado o rosto dela, pensando que ela vai entrar no reino de Deus daquele jeito ali. Os homens é a mesma coisa, pensando que eles vão entrar. Você pega os padres de hoje, a barba deles é tão alinhada que nem o melhor barbeiro faz aquilo ali. Eles são totalmente vaidosos. A batina deles, os poucos que usa, né? A batina é tudo escovada, é perfeita, tudo alinhado. O cabelinho deles, tudo na vaidade. Tá tropeçando no meio do dia sem saber nem para direita e nem para a esquerda. E Deus fala aqui na palavra: semeai na justiça e colhereis bondade em proporção. Lavrai novas terras, é tempo de buscar o Senhor, até que venha espalhar a justiça sobre vós. Cultivastes o mal e colhestes o pecado, comestes o fruto da mentira, confiastes na vossa política, que é o que acontece hoje com o povo católico, tudo retardado, e no grande número de vossos soldados. O tumulto da guerra vai elevar-se em tuas cidades e todas as tuas fortalezas vão ser destruídas, assim como aconteceu na dinastia de Jeroboão. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Você confia em político? Você confia nos padres de hoje? Tudo vaidoso, em padre que luta? Em padre que faz academia? É nesse tipo de gente que você confia? É em gente que fica cantando, tocando violão para os outros? É nisso aí que você confia? O que vai ser de mim e do você? O que vai ser de mim e do você se a gente não mudar de vida?
Por isso eu vos permiti a fome em todas as vossas cidades, a penúria de pão em todas as vossas localidades, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Também vos suspendi as chuvas 3 meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não sobre a outra. Um campo recebeu a chuva e o outro sem a chuva secou. 2, 3 cidades foram a uma a outra para beber água e não apagaram a sede. Mas não vos voltastes para mim. Deus está falando aqui, você não larga o pecado, você não volta para mim. Eu vos feri com a ferrugem e a mangra no trigo. Vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras, os vossos olivais foram devorados pelos gafanhotos. Mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Isso é, você não larga o pecado. Mandei-vos uma peste semelhante à de outrora no Egito. Feri com a espada os vossos jovens, os vossos cavalos foram tomados como espólio. Fiz chegar ao vosso nariz o cheiro infecto dos vossos acampamentos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Não larga o pecado. A pessoa não larga o pecado, a pessoa não muda nem a roupa. As mulheres se vestem, desculpa a palavra, como puta, como prostituta de prostíbulo. Põe aquele shortão jeans assim, aquele regão de fora e vai para as festas de família, anda com blusa de alcinha. Na igreja não, parece um santo vestido modesto, mas na realidade, na vida normal, anda como uma desgraça andando no meio da rua. Os homens tudo afeminado. Os homens de hoje é tudo afeminado. Aí você não quer que tenha enchente no Rio Grande do Sul? Você não quer que a seca aflige as plantações? Nós estamos sendo afligidos e não vai parar. Causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e Gomorra. Ficastes como um tição que se tira do fogo, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, Israel, eis o que te infligirei, e porque te farei isto, prepara-te, Israel, para sair ao encontro do teu Deus. Por quê? Porque vai chegar o dia que Deus vai voltar, meu irmão, e aí vai ser tarde demais. A hora de mudar é agora, a hora de você mudar teu guarda-roupa é agora. A hora de você parar de ficar fofocando da vida dos outros é agora. Eu recebi visita do ano passado pra cá, que a água do lago dos meus peixes ficou verde, que eu não conseguia nem ver os peixes dentro. Em 4 anos que eu tenho meu laguinho aqui com a minha gruta de Nossa Senhora, isso nunca aconteceu. E de 5 meses pra cá, a água ficou verde, que eu não enxergava os peixes. E Deus falou no meu coração em oração na madrugada. É a fofoca, é o converser errado que os outros trouxe aqui dentro da tua casa, filho. E isso é a prova da desgraça do pecado, porque a fofoca, o ficar criticando e não fazer nada, é isso que dá. Porque só tem autoridade, é que assim mesmo não era para ser, né? Mas só tem autoridade para falar alguma coisa quem procura viver ela. Quem não vive nada não tem autoridade para falar de nada. Se você não mudou nem tua mulher nem teus filhos dentro da tua casa, você vai falar de quem? Quem é você para falar de quem? Você não conseguiu nem crucificar o teu rosto. Jesus recebe cusparada no rosto a todo momento. Alguns místicos da igreja vão dizer que foi mais de 200 cusparadas que ele recebeu no rosto. Santa Brígida vai dizer que foi mais de 4.000 e lá vai bang de golpe e espizinhamento que ele teve durante a paixão. E você não, você quer cobrir o teu rosto de purpurina. Você quer deixar o teu rosto belo. Ou melhor, você quer ir pra academia deixar o teu corpo belo. Eu não sei, viu? Porque aquela carne de aguil lá, aquele boi do Japão lá, tratado com cerveja e massagem no corpo para ser a carne mais macia do mundo. Essas pessoas que entram na academia para modelar o corpo e quer ficar bonita, elas estão modelando o corpo delas pro demônio afligir, comer elas no inferno, desdentar elas no dente no inferno. É esse aí o resumo da ópera. E eu quero dizer a última coisa aqui, ó. Por isso o prudente se cala nesse tempo, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. Detestai o mal, amai o bem, fazei reinar a justiça nas vossas assembleias.
Talvez então o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do que resta de José. E ele termina dizendo: porque haverá lamentação em todas as vinhas, quando eu passar entre vós, diz o Senhor. O dia do Senhor vai ser de treva e não de claridade, escuridão e não de luz. Irmão, é tempo de mim e de você mudar. É tempo de eu e você mudar. Mudar. Você não está sendo combatido pelo demônio, não. Você está na mão do diabo. O diabo não precisa lutar com quem não acorda cedo. Outra coisa, o diabo ele não precisa combater quem vai dormir tarde. Porque quem dormia tarde, meu irmão, é dois gêneros de pessoa que ia dormir tarde. Primeiro eram os santos, que apesar das completas, que era hora de dormir no mosteiro, eles não dormiam. Então eles iam flagelar o corpo deles e rezar muito até meia-noite. Então vários deles, a maioria, vazava à noite rezando. Não era nem lendo, era rezando e se penitenciando. E a outra classe de gênero de pessoa que ia dormir tarde eram os bruxos. Era o satanista, eram as bruxas que ficavam fazendo magia no período noturno. Hoje o que nós vemos os católicos? Eles ficam vendo vídeo de formação ou frivolidade na internet até 11h30 da noite. Isso os próprios que estão nos meus contatos, que eu tenho muita gente, entre aspas, importante nos meus contatos. Gente famosa aqui do país nos meus contatos. E você vê a última visualização deles no Zap foi 11h30 da noite, meia-noite. Então o tipo de gente hoje é esse aí. O diabo não precisa combater quem vai dormir uma hora dessa, que fica à toa, porque essas pessoas estão acordadas essa hora, eles não ficaram rezando. Eles não ficaram metendo corrente nas costas deles, se penitenciando. Não ficaram, eles ficaram à toa no sofá. Então o diabo ele não precisa combater quem vai dormir tarde, quem acorda tarde. Quem tá com o guarda-roupa tudo mal colocado, as roupas ali. O diabo ele não combate uma família que vai na missa com os filhos tudo amarrotado, com roupa amarrotada. Ele não precisa combater gente assim, porque gente assim já dá mau exemplo. A pessoa não consegue nem organizar a vida dela. Só tem um lugar que é bagunçado nesse mundo, é o inferno. O inferno ele é bagunçado. O inferno é desordenado, lá tudo é desalinhado, lá tudo é torto, tudo é de ponta cabeça, São João Bosco vai dizer lá. Um católico alinhado, não adianta eu ter 5, 6 filhos se eu não pôr eles alinhados, com roupa passada, tudo bonitinho para mim dar bom exemplo, não adianta. Você está me entendendo? Então o diabo ele não combate quem já está podre. Ele não precisa combater, ele só olha de longe. É aquilo que o frade falou para São Francisco, a visão que ele teve, que ele não conseguia entender. Ele falou, eu estava entrando numa cidade, que antigamente a cidade era fechada por muralha. Nos portões da cidade eu vi um demônio só cuidando de uma cidade inteira. A cidade era enorme, cheia de habitantes. E eu perguntei pro demônio, por que só tem um de vocês aqui para combater o povo? Porque ele fala, e o demônio respondeu para ele, porque só tem, eu não preciso combater esse povo, eles já estão na minha mão. Então eu só mantenho eles aqui, um só era suficiente. Do contrário, o frade viu uma multidão de demônio que cercava São Francisco e os homens que andavam com ele. E ele perguntou, por que aqui nós é combatido por uma multidão? Porque aqui se vive a verdade, se faz penitência. Então um só de nós não basta. Nós precisamos de muito para tentar derrubar vocês. Você acha que o demônio precisa lutar com essa raça de mulher de hoje que tem dentro da igreja? Que fica com vergonha de ir com determinada roupa na missa? Você acha que o demônio precisa combater? Você acha que o demônio precisa combater esses hominhos de carça apertada, de paletó, de sapatinho polido no pé? O demônio não precisa combater esse pessoal já está na mão dele. O demônio não precisa combater essas famílias que tá com televisão em casa, que fica deixando o celular na mão de filho para brincar do jeito que quer. O demônio não precisa combater gente assim, essa gente já tá na mão dele.
Beato Francisco Palaus, ele viu isso, 3 hierarquias infernal dominando a terra. A primeira estava alojada no corpo das próprias pessoas, que é o que acontece hoje. Você vê no rosto dessas mulheres influencer católico o demônio no rosto delas. Meu Deus do céu, será que eu tô ficando louco ou é só eu que consigo ver isso? Aí o Beato Francisco Palaus falava, a segunda hierarquia demoníaca, ela tá na região da política. Não tem um político bom nesse mundo, não tem. Larga a mão de ser burro e confiar em político. E a terceira, ele falava, tá na sociedade de homens que se institulam espíritas, magos e maléficos, que é o satanista que tem hoje, que você vê isso em tudo quanto lugar. E nós estamos vivendo isso. Aí a pessoa vem e fala, nossa, você viu como que tá, né? Precisa rezar o rosário na madrugada, não tá sofrendo um combate do demônio. Não, meu irmão, você precisa alinhar a tua vida, arrancar o pecado da tua vida. É só isso que você precisa fazer. Arranca o pecado da tua vida, e ainda que caia uma bomba atômica na tua cidade, você vai ser igual o jesuíta que estava lá em Nagasaki quando caiu a bomba. Caiu tudo, demoliu tudo, só ficou a igreja de pé e eles 6 lá dentro. Por quê? Porque está longe do pecado. Quem está longe do pecado, meu irmão, não teme enchente, não teme bomba, não teme nada. E ainda que caia e você sofra com ela, você sofre feliz e fala, Senhor, chegou a minha hora de subir para vós. É esse aí, o modelão é esse aí, meu irmão. Não tem o que falar. Ah, e o show. Aí você vê um monte de intelectual católico dentro da igreja. Hoje você viu o show da Madonna. Só agora que você tá vendo que a Madonna é satânica. Só agora você tem conhecimento da pessoa dela e foi pesquisar a respeito da pessoa dela. As primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei na igreja foi pesquisar tudo a respeito de música, quem é satanista e quem não é, aquilo que é certo e aquilo que é errado. E as pessoas elas vêm falar pra mim como se eu não tivesse conhecido aquilo ali. Essa mulher já foi excomungada, se eu não me engano, 2, 3 vezes pela igreja. E ela não quis voltar atrás. E sabe por que essa véia tá viva até hoje? Porque Deus, ele é amor. E ele olha para ela e fala, eu tô esperando você voltar e renunciar tudo isso. Eu tô te esperando largar o pecado e voltar para mim. E é por isso que Santo Afonso de Ligório, ele fala, pessoa quando ela vive muito, não é porque ela é boa. É pelo contrário, é porque ela é uma desgraça. E Deus está esperando ela renunciar ao erro e abraçar a verdade, purgar os pecados e entrar no céu. Por isso que uma véia dessa está viva até hoje. É claro que teve santo da igreja que foi até 90 anos, Santo Afonso de Ligório é um deles, mas aí é por causa da instrução que ele ia deixar para nós, então Deus permitiu ele viver muito. Então não é a academia que te faz viver muito, é Deus que te faz viver muito ou pouco. Quem vive muito está mais suscetível a pecar, quem vive pouco não peca muito. Mas o que acontece nos dias de hoje? Está todo mundo cego, sendo levado pelo vento. Não entende. Você vem, você fala de espelho, você fala de maquiagem, você fala de tudo. A pessoa não entende. A mente dela está necrosada. Mas eu venho aqui te deixar essa mensagem, aqui nesse pequeno canal, que se eu não me engano tem 900 inscritos, mas não é 900 inscritos que tem aqui, é 60, 70, que é o que dá de visualização. Essas pessoas seguem o canal, as demais estão ali não sei fazendo o quê. Então é para você que sempre assiste esses áudios, esse áudio aqui. Larga o pecado, assim como eu estou procurando largar, para que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que a gente possa crucificar a nossa carne o quanto antes. Adota um crucifixo na tua casa, adota uma imagem, adota aquilo que é certo, não fica aí fazendo as coisas pelas coxas não, porque celular não vai salvar ninguém nos 3 dias de treva. Internet, coach católico não vai salvar você. Esses homens que ficam fumando charuto e bebendo uísque, não vai. Esses padres, esses religiosos, esses leigos que te cobra curso religioso de R$500 anual, não vai salvar você. Fica entrando nessa empreitada aí que você vai ver onde você vai parar. Sustenta o bom combate, muda. A hora de mudar é agora, depois não vai ter mais tempo.